Existem duas formas de você começar a empreender. Ou você tem a essência na veia, ou você vai empreender por necessidade, caso você queira empreender, né? E aí tu tens que começar a entender a necessidade. Não a tua, mas a do teu consumidor, do que tu queres vender, o produto que tu queres vender, né? Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Negócio Efetivo. O podcast que você já sabe, é feito para você que empreende, você que corre atrás, você que luta, você que de alguma maneira precisa gerar o seu próprio dinheiro. E o papo de hoje é com um empresário que tem uma história incrível de realização, de superação e de construção. Eu vou conversar com Marcos Vinícius. Ele construiu algo especial. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Você tem um carro próprio? Você já comprou? Já pensou em trocar de carro? Você tem segurança todas as vezes que você vai comprar um carro para você, para sua esposa, para sua família? Você compra tranquilo ou você fica sempre naquela dúvida quando você não tira um carro zero na concessionária? Então se liga, porque esse é só um dos assuntos que nós vamos tratar aqui hoje. Marcos, seja bem-vindo ao podcast Negócio Efetivo. Obrigado pelo seu tempo, pela sua oportunidade. O que eu não falei sobre você, que você também gostaria de cumprimentar aí para as pessoas que nos acompanham? Basicamente, falaste muito, né? Até muito bem melhor do que eu esperava. E só faltou que a KM8, o diferencial é a venda com procedência e com os preços abaixo ali da FIP, que vão de 5 até 50 mil abaixo da FIP, né? Aguenta, a gente já vai chegar aí, Antes eu queria conhecer um pouquinho de você, porque no Brasil nós vivemos num país muito desigual. Nós vivemos num país continental, onde a verdade é que algumas pessoas têm oportunidade de seguir uma carreira acadêmica, etc., mas a grande maioria dos brasileiros começam a empreender. E empreender é o caminho para o cara ter uma chance na vida, de dar uma boa vida para sua família, de ganhar algum dinheiro, de criar uma boa condição, e a maioria começa com aquele empreendedorismo de subsistência. A minha pergunta para você, as coisas já foram fáceis para você? Sempre teve na sua visão ter um negócio próprio? Ou você, como a maioria dos brasileiros, também começou com um negócio de subsistência? Conta um pouco da sua história. Eu digo que empreender, ele vem por dois motivos na vida do brasileiro, né? O brasileiro é um povo lutador, então já vem por dois motivos. Ou é a essência ou é a necessidade. E empreender não é para todos, é para quem ou tem essa essência ou quem precisa, porque você precisa persistir. Então, no meu caso, eu acabei pelos dois motivos, né? Comecei a empreender lá pelos meus 14 anos, com semijoias. Não tinha ideia nenhuma, era algo que eu queria fazer, não precisava nesse momento. E a outra parte da minha vida foi quando a minha primeira filha nasceu, ali eu tinha uns 19 anos, e foi por necessidade que comecei a empreender, trocando, vendendo, vendia relógio, vendia celular, vendia semijoia, vendia tudo. Então, são duas partes que eu sempre digo que todo brasileiro ele vai passar por isso se ele quiser empreender. O que é que você queria ser quando você era criança? Meu pai é advogado, né? E minha família é de advogados. E eu queria ser advogado. Mas era muito difícil, né? Com 16 anos eu fui diagnosticado com TDAH. E eu não tinha uma habilidade para entender. Eu lembro que na escola eu tinha muita dificuldade em aprender. E eu sempre pensava, nunca vou conseguir ter, porque nós crescemos ali imaginando ser CLT, né? Minha família vem de concursados, de concurso público, né? São funcionários públicos. Então, desde pequeno você é educado você precisa estudar, se formar e arranjar um bom emprego. Era essa a mentalidade de todos, né? E eu conheci o empreendedorismo ali muito novo, né? Na vontade. Fui fazer um trabalho na casa de um pai de um amigo, e o pai dele revendia semijoias para todo o comércio, né? Semijoias de aço, não sei se você lembra desse tempo. Aham.
E eu olhei aquilo e fiquei maravilhado com aquilo e fui lá com ele e perguntei como é que funcionava. Cara, muito legal o que você está falando. E aí já fica a primeira dica, né? A pessoa que tem a veia empreendedora, ela entende o que é uma oportunidade, ela enxerga a oportunidade, porque muita gente vê problema em tudo. Outra pessoa vê oportunidades ao seu redor em todas as situações. Alguém poderia ver e falar assim, putz, você é vendedor, ficar oferecendo. Outra pessoa não fala assim, putz, se eu conseguir vender isso com essa margem de lucro, você de fato começa a fazer a diferença. Aí você comentou que, na verdade, a sua intenção era ser advogado e tudo mais, e você começou a empreender ali com 14 anos por conta desse cenário que aconteceu, mas você comentou que a sua filha nasceu com 19 anos, né? E aí é onde, às vezes, a vida, né, não combina com a gente, alguns cenários e algumas situações, né? E como é que foi aí? Quando isso aconteceu, o que mudou na sua cabeça? O que mudou na sua estrada, na sua jornada? Eu vi que você tem um sotaque aí e tal, né? De onde você é? Eu sou de Belém do Pará, né? E realmente, quando a minha filha nasceu, quando eu te falei anteriormente, existe duas formas de você começar a empreender. Ou você tem a essência na veia, ou você vai empreender por necessidade, caso você queira empreender, né? E aí tu tens que começar a entender a necessidade. Não a tua, mas a do teu consumidor, do que tu queres vender, o produto que tu queres vender, né? E quando a minha filha ali nasceu e eu precisava, foi por necessidade, então eu queria dar o melhor para ela. E eu pensava o que eu tenho, o que eu posso vender, qual o material. E eu comecei pelo que eu tinha em mãos, que foi o meu celular, e aí anunciava no marketplace da vida e começava a vender, pega com troca. Naquele tempo tinha uns grupos chamado Compra, Trocas e Vendas. Uhum. E você postava ali, sempre tinha uma troca, então voltava um dinheiro e assim foi. Fui vendendo celular, 2, depois de relógio, e assim vai. Tu vais começando a empreender, Uhum. né, Você foi aflorando. desenvolvendo a habilidade de vendas, né? De principalmente fazer o quê? Fazer uma oferta, né? As pessoas falam assim, ah, mas eu não sei vender. E as pessoas dizem assim, você não sabe vender porque você não oferece, né? E como é que foi para você essa transição? Foi tranquilo? Porque muitos empreendedores são muito bons naquilo que fazem, mas eles se inibem na hora de fazer uma oferta, na hora de dizer, olha, eu tenho esse produto, é bom, tem essas características, esses benefícios, e você não quer comprar? Como foi para você? Você desenvolveu a habilidade de vendas ou você foi na cara e coragem e depois foi evoluindo? Na verdade, Cido, como eu te falei antes, existe a essência. Eu já nasci com essa essência. Tanto que, quando aos 14 anos, eu fiz marketing multinível. Fiz um multinível ali sem saber o que era multinível. Então, quando eu montei meu primeiro estojo ali com 14 anos, montei esse estojo e falei, agora, eu vou vender para quem? E aí tinha uma moça que trabalhava na casa da minha mãe. Eu falei, ó, você vende isso aqui para mim? Ela vendia Hermes, não sei se tu te lembras. Já ouvi falar. E aí eu perguntei pra ela, quanto é que eles te pagam? Ah, 40%. Ou 30%, desculpa. Eu vou te pagar 40%. Ela foi, vendeu, trouxe, eu montei 3 estojos, falei pra ela, eu te dou uma porcentagem a mais se tu me indicar mais 3 vendedoras. Tá. E assim fui. Então isso aqui é a essência. Eu fui começando a fazer o marketing multinível pela essência. E já na dor ali da necessidade, né? Eu fui criando habilidades com o tempo, que eu digo que o empreendedor ele precisa ter uma essência e o principal, ser humilde. Uhum. Ser humilde para entender onde ele está errando, onde ele precisa melhorar e entender a dor do consumidor final. O que tu precisa, o que tu podes oferecer, né? Uhum. E sempre estar ali, qualquer lugar, você vai passando por um restaurante, tu paras para almoçar, já oferece teu produto, que é como você disse. Uhum. Às vezes, o teu amigo, o teu colega, ele precisa do teu produto, só que ele nunca vai comprar porque você não abre a boca. Uhum. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcos. E aí? Qual foi o próximo passo aí dessa sua jornada de empreendedorismo? Você então teve a sua filha com 19 anos. Com quantos anos você tem hoje? Você deve ter, então, foi um ano atrás, então, porque você deve ter uns 20, né? Não, cara de novinho. Eu tenho 40. E essa foi a primeira, tá? Essa foi a né? primeira. Eu tenho 6 filhos. Caramba. Tenho 6 40 filhos. anos, 6 filhos. 6 filhos. Legal. Tenho Ana,
Ingrid, Marcos, Davi, Lorenzo e Caleb, que é o mais bacana. novinho ali. Parabéns, parabéns. Uma família grande aí. E como é que foi esse caminho, cara? É no empreendedorismo? O que que se... E depois? Qual foi o seu próximo passo? O principal eu sempre tive essa essência de empreender. Então, essa fome de querer. Eu sempre... se eu te falar que o passo, ele foi dado e construído com o tempo, Uhum, né? Com aquela vontade, aquela fome. Eu tinha muita fome. uhum. Então, eu sempre imaginava quem empreende para ter sucesso e a prosperidade, ele precisa ter visão de futuro. Uhum. Então, tu precisas... É tipo como um cheque, eu posso dizer, pré-datado. Uhum. Imagina tu... A maioria do pessoal aí com 20 anos talvez não vai saber o que é cheque pré-datado, viu, pessoal? Mas antigamente você precisava comprar um negócio e a garantia era uma folha e você, né, você dava ali 5, 6, às vezes 10 cheques que ia vencer em determinada data. Valia ali como um documento de crédito no banco e com poder jurídico. Se você não pagasse, né? Se você não pagasse o cheque e tivesse com a agiota, eles mandavam jagunço atrás de você, dependendo do lugar que você tivesse. E se fosse com uma empresa, com um banco, ela ia te protestar e todos os problemas que a gente já sabe, né? Mas desculpa te interromper, eu só quis colocar esse contexto, porque hoje quando a gente fala de cheque, a gente meio que revela um pouco da idade, né? Mas o cheque, a mentalidade, eu tinha essa mentalidade, então eu imaginava, eu sempre tive uma visão de futuro. E quando eu falo de cheque pré-datado, eu sempre me imaginava que eu tinha um cheque de 10 mil lá na frente. No tempo que eu nunca me enxerguei com minha situação atual. E esse é o segredo de empreender. É você não enxergar quem você é hoje, mas sim quem você vai ser daqui a um tempo. Então, a questão do cheque pré-datado, eu enxergava, eu tenho um cheque, hoje eu estou nessa situação, mas daqui a 3, 4 anos eu tenho esse cheque para receber aqui de 10 mil. Uhum. Então, eu vou estar rico nesse tempo, porque nesse tempo que eu falava do cheque, o salário era R$150, lembra disso? Uhum. Era R$150, então 10 mil reais era muito dinheiro, Uhum. né? Então, eu imaginava um cheque de 10 mil reais há 3 anos para receber. Uhum. Então, eu sempre você precisa ter a postura, sentir aquilo, que quando você sente, você consegue ter a visualização do que você quer. Isso que você está trazendo é uma questão muito importante, porque muita gente ela entra no empreendedorismo de necessidade, mas fica olhando a primeira oportunidade para sair daquele caminho, ao invés de ter essa visão. Eu entrei aqui e eu quero construir isso, né? Eu costumo dizer que o empreendedor é aquele cara que ele chuta a bola para frente e corre atrás para ver se dá gol. Às vezes não dá, mas muitas vezes dá gol, né? Se você colocar a energia necessária. E a sua visão é muito interessante. Você entender que, fala assim, ok, eu estou começando hoje com essa caneta e esse bloco, mas em 1 ano eu quero estar assim, em 2 anos eu quero estar assim, em 10 anos eu quero ter essa realidade. Porque é a visão de futuro que te mantém engajado quando as coisas ficam difíceis, não é isso? Exatamente, Cido. É a visão de futuro que te mantém no presente contínuo, porque para quem quer empreender, isso é até uma dica aí para quem quer empreender, que é justamente essa visão de futuro que você precisa ter para poder te manter firme no presente. Porque não vai ser fácil, já te digo aqui, não vai ser fácil. Então, o que você vai passar continuamente de dificuldade, de desafios, de persistente, que você vai precisar persistir, essa tua visão de futuro, sim, vai fazer total diferença para você no seu presente. E vai te levar a um nível muito maior que você nem imagina. Uhum. E assim, foi fácil a vida estendeu um tapete vermelho para você, foi tudo muito fácil, não teve ninguém que não te pagou, não teve ninguém que te deu um golpe. Com relação a colaboradores também, todo mundo que veio vestiu a camisa, foi algo sensacional? Ou tem coisas para contar aí para o público nessa parte do seu caminho? Não foi fácil e nem um pingo fácil. Empreender é bem difícil, apesar de o Brasil ser um dos maiores países onde há um empreendedorismo muito forte, né?
porque eu digo que o Brasil é um país muito rico porque tem muito problema. E aí as pessoas vão entender assim, mas como é muito rico se tem muito problema? Cara, guarda isso aí que você falou, porque olha o poder disso. Eu queria que você falasse, olha, o Brasil é muito rico em oportunidades porque tem muito problema. Exato. Explica melhor isso pro nosso público. O Brasil é um país muito rico porque exatamente tem muito problema. E aonde está a riqueza nisso? Justamente em resolver esse problema. Se você tem a solução do problema, você tem o lucro. Você tem a solução, porque todos buscam a solução. E o Brasil em si é um país com muitos problemas, aonde você precisa entender a sacada de como funciona o jogo de empreender. E o jogo de empreender, na verdade, Cido, ele funciona dessa forma. Você entender o problema e resolver o problema, porque um empreendedor, ele é um resolvedor de problemas. E aquele cara que resolve problemas, ele vai ter sucesso em todas as partes da vida dele. Eu costumo dizer, Marcos, que existe dinheiro infinito no mundo. Exato. O desafio de quem empreende é encontrar um caminho, um problema que muitas pessoas têm e que estejam dispostas a pagar para resolver esse problema. É como se ele tivesse uma grande tubulação de dinheiro infinito, ele vai lá e coloca um canudinho naquela tubulação para resolver o problema daquele nicho. E aí, se ele resolve direito, se ele resolve bem, se ele gera valor para essas pessoas, as pessoas trocam este valor por dinheiro. E quanto mais valor a gente gera para o público, mais dinheiro a gente ganha. A maioria das pessoas focam no dinheiro e não no problema que ele resolve para o mercado e para as pessoas, não é isso? Foi muito importante você falar isso sobre no que as pessoas focam, porque na verdade, não é, vou até frisar isso aqui, não é nem no problema e nem no dinheiro. Eu sempre costumo falar para os meus filhos que o segredo ele não está em correr atrás do dinheiro, é aí que o empreendedor ele acaba errando. O segredo está em você correr atrás de obter conhecimentos, né? O teu conhecimento, o dinheiro ele é consequência do teu conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você tiver, adquirir, mais problemas você vai resolver e mais dinheiro você vai ganhar. Então, isso é muito importante para que o empreendedor ele possa entender isso aqui, né? Porque a maioria entra no empreendedorismo porque ele está cansado de ganhar aquele salário mínimo ali. Eu sempre digo que eu nunca consegui entender. Eu olhava há um tempo atrás para as pessoas, no tempo que eu vendia produtos pela internet, e eu olhava e via as pessoas trabalharem 30 dias sem parar, cansado, para ganhar um salário mínimo. Eu falava, cara, como é que pode? Eu troco aqui, vendo um celular, eu vendo qualquer coisa e eu recebo esse valor. Eu não conseguia entender. A minha fome, na verdade, sempre foi para estar ensinando pessoas, para estar ligando. Mas, assim, uma coisa é muito aquilo que nós falamos no começo. Empreender não é para todos. Empreender, ele vai te trazer através de uma necessidade ou da tua essência. Perfeito. Porém, você pode se ensinar alguém, mas é difícil, é como você falou. Pessoas, você frisou um ponto ali, colaboradores é difícil de achar. Eles querem, mas não querem passar pelo propósito, pelo processo ali que você precisa passar. Que eu vou voltar naquela pergunta que tu fizeste, se foi fácil. Não é fácil. Esse processo é desafiador. Esse processo vai te testar, esse processo vai te bater de todas as formas. Mas é possível, né? É possível. Não é fácil, mas sempre é possível se você tiver, primeiro, a persistência certa. Segundo, buscar conhecimento, como você muito bem trouxe aqui. E terceiro, entrar em ação. Porque uma percepção também que eu tenho é que muitas pessoas, elas têm um ciclo muito pequeno de negócio. Elas enxergam só o quintal da casa dela, a rua dela, o bairro dela, a escola dela, e o mundo é gigante. Não é verdade? Agora, é claro que para você empreender no mundo, no mercado global, é um caminho. Mas com certeza, quem vende essa caneta
Possivelmente ela pode vender essa caneta aqui, em São Paulo, em Alphaville, ela pode vender essa caneta em Belém, ela pode vender essa caneta em qualquer lugar do Brasil. Sempre tem pessoas precisando de caneta. E como é a sua visão, assim? Como é que você valida uma oportunidade? Uma oportunidade, ela precisa ser vista de uma forma, como você disse, ampla, né? Ampla, você precisa entender cada nicho, ele tem um tipo de oportunidade e um tipo de validação. E aí acontece, eu vou falar um pouco aqui do meu nicho, né? Da KM8. E da situação, como ela nasceu, para você poder ter como referência aqui. A KM8, ela o mercado de veículo é um mercado tradicional. Compra, vende, a loja, você vai na loja, compra e vende. E aí, em 2021 para 2022, eu praticamente quebrei. Quebrei não, vou corrigir aqui, né? Como o Geraldo Rufino diz, eu não quebrei, eu fiquei só sem dinheiro, né? Eu tive um sócio e aí tive essa perda aí. E simplesmente tive que deixar tudo pago e me vi com R$5 no bolso sem dinheiro. E aí, 20 anos de mercado, pensei, como é que eu vou fazer agora? E aí, a sacada da oportunidade. É você entender a dor. Qual é o nicho que você está? Comunicação, você está no nicho de veículos, você está no nicho de imóveis. Entenda a dor de quem é que faz girar o mercado. Foi que eu entendi, quem gira o mercado é o consumidor final. E eu preciso, então, qual é a dor desse consumidor final? O que ele precisa para fazer aqui? Ele sofre o quê? Desde que mundo é mundo, todo consumidor final sofre com o quê? Com depreciação, né? No pós-venda. Você compra hoje um carro, para você comprar um carro novo, um carro muito bom, com quilometragem baixa, com procedência, você vai pagar o quê? A FIP ou acima da FIP. Por quê? Porque o comerciante que está com esse carro ali na loja dele vai falar, eu tenho um produto muito bom. Mas isso é mentalidade. Tanto não só do comerciante, como de um consumidor. Se você, Cido, tiver, por exemplo, um carro muito novo, você vai vender ele abaixo? Mas você quer ganhar o máximo, né? Você vai ganhar o máximo porque você sabe o produto que tu tens na mão, né? E aí eu entendi essa sacada. Eu falei, eu preciso o quê? Resolver a dor. E a sacada para você ter ali, não ter depreciação, é na hora da compra. Você precisa comprar um produto muito bom por um preço acessível. Mas o mercado não vende isso. E como é que acontece isso? E aí que eu tive a ideia de criar, né, a KM8 e devido ser um lojista credenciado em fornecedores, nós compramos carros com margens de 5, 10 e assim vai. Até 100 mil abaixo da FIP. Então, nossos fornecedores existem graus, né? Prata, diamante, ouro. E a KM8 está num mediano. Que fora o valor, que já é um valor comercial para o lojista num valor menor, nós temos um desconto maior. Então, o que foi que a KM8 começou a fazer? O consumidor final, vou fazer uma venda direta. Que inclusive teve muitos lojistas que falaram, Marcos, não existe venda direta. Eu falei, mas agora existe, porque eu criei, esse é o nome pronto. É venda direta, eu reduzi o processo. Perfeito. Então nós resolvemos a dor do consumidor final. Nós vendemos carros com procedência abaixo, e aí está o segredo que você perguntou, que é dar oportunidade, você enxergar a oportunidade. Nesse momento eu vi a oportunidade de mudar o mercado de veículo para uma cara. Só que não só o fato é você olhar a oportunidade, mas você entender também se essa é a oportunidade para este momento. Perfeito, né? Eu quero falar um pouquinho mais da KM8, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais da dor dessas pessoas que compram carro, porque hoje eu conheço algumas pessoas que compram, vendem carro, donos de aliás, eu sempre comprei o meu carro, não vou mais comprar lá, eu já falei para ele que da última vez eu acho que eu paguei caro, mas eu compro, há 30 anos eu compro o meu carro no mesmo lugar. Eu vou lá, devolvo meu carro e troco e compro um outro carro, sei lá, mais moderno, mais novo e por aí vai. Eu sempre comprei com esse parceiro porque me parece um parceiro confiável, porque eu não tenho coragem de ficar testando outras pessoas que às vezes vai te vender um carro sem procedência, vai te vender um carro com adulteração de quilometragem, vai te vender um carro, às vezes, maquiado ali na parte
de mecânica, existem muita insegurança. E o mercado de veículos, me parece que ele está aquecido, né? Ele aquece, desaquece, depende muito do mercado. Às vezes a pessoa vai mais para o zero, depois vai mais para o usado. Primeiro eu queria que você fizesse esse panorama e dissesse por que a KM8 é a melhor opção quem está pensando em comprar ou trocar de carro. Olha, você falou um detalhe muito importante, né? Que para todo consumidor, e tem essa mentalidade, você falou, eu compro o carro há 30 anos no mesmo local. E por que você nunca mudou? Né? Porque você nunca teve a oportunidade de conhecer um produto diferente. E o consumidor, ele é assim. Eu, por exemplo, sou assim também. Eu como só em um restaurante, sou bem tradicional, porque aquele restaurante, para mim, ali sempre me atende da melhor forma. Porém, é justamente neste sentido que a KM8 ela entrou para se transformar Hoje a KM8 ela não é uma loja tradicional, ela é uma startup, né? Então, a ideia foi justamente criar o melhor produto, criar um ecossistema, o melhor ecossistema que nós pudéssemos ter e oferecer para aquele consumidor. Por quê? Porque se eu te ofereço o melhor, o que mais vende? É o boca a boca, é o passando nisso, né? Isso aqui vem de muito tempo, né? Então, se eu te ofereço um produto bom, tu vai ser meu próprio vendedor. O teu cliente se torna o teu próprio vendedor. E a KM8, ela se torna uma das maiores hoje em dia e hoje. Eu posso dizer, vou até salientar aqui, ser um pouco atrevido, tá? Eu vou falar que a KM8 é a melhor escolha para você comprar o seu seminovo hoje em dia. Porque dentro do nosso ecossistema, nós conseguimos te oferecer toda essa dúvida, esse pensamento que o consumidor ele tem na hora de comprar um carro, saber, será que a quilometragem tá real? Será que esse carro ele foi revisado? Qual é o histórico desse carro, né? Então, às vezes, você não tem esse histórico desse carro. E na KM8, quando eu falo de venda direta, que é só nós que fazemos a venda direta, nós levamos o cliente, nós abrimos a caixa de Pandora e levamos o consumidor final dentro do espaço onde só é lojista que entra para ele ver o carro exatamente como o carro está. Então, ali tu tem total transparência na hora da venda para te olhar o carro como ele está. Tem laudos, essas coisas? Laudo cautelar, nós já oferecemos o laudo cautelar. Perfeito. Mas se o consumidor, o cliente, quiser solicitar o laudo cautelar na mesma hora também para fazemos o laudo cautelar na mesma hora, entregamos o histórico, né? O LT, que é o laudo técnico histórico do carro desde a compra dele, desde zero, né? Esse carro ele só teve um único dono. Então, assim, fora isso, a KM8 oferece a garantia não de 90 dias, como o tradicional, né? Mas sim a garantia de 1 ano com um parceiro. Nós terceirizamos oferecendo. Então, hoje, a nossa garantia, ela não é só de 1 ano. Ela tem 30 itens sendo cobertos, mais pane seca, pane elétrica, pneu furado e guincho até 50 km. Então, nós criamos o nosso ecossistema bem forte para não o cliente nem pensar em ir para a concorrência, para ele pensar, estou aqui. E o melhor, que é a cereja do bolo, né? Que é o melhor preço. Né? Nós temos carros ali que vão de 5 a 10, 15, 20, até 50 mil. Eu vou até salientar que eu vendi semana passada um carro com 100 mil abaixo da FIP. Caramba! 100 mil abaixo da FIP. Isso aí vai depender também do modelo de cada carro, né? E como funciona, por exemplo, o cliente, por exemplo, ele consegue ver o carro, por exemplo, eu estou, por exemplo, no Rio de Janeiro e eu quero comprar um carro com você, né? Como é que é? Você manda um carro de São Paulo para lá ou você vai encontrar o carro no perfil que o cliente quer no Rio? Você procura, o cliente ele pode dizer assim para a KM8, eu estou procurando um carro assim, 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 assado, ou é o contrário, você tem lá uma vitrine à disposição dos clientes de ofertas que vocês já validaram e testaram? Não, hoje nós vendemos para o Brasil todo, né? Eu digo que a KM8 é uma empresa escalável. Nós montamos uma operação e aí nós conseguimos vender em todo local, por todo o Brasil. E por que nós conseguimos isso? Porque o nosso fornecedor,
que é o principal, ele está em todos os lugares do Brasil. Então, nós temos os carros por todo lugar. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro. Eu tenho um parceiro no Rio de Janeiro, que é um vendedor da KM8 que ele vai mostrar, atender aquele cliente do Rio de Janeiro. Então, se você quer um exemplo, eu vou dar um HB20 Comfort Plus no Rio de Janeiro. Entendendo a tua necessidade, primeiramente, porque a KM8 nós não vendemos carros, nós entendemos a necessidade do cliente e assim oferecemos para ele a melhor opção. Porque muitos clientes que chegam conosco, às vezes não sabem qual é a necessidade dele. Então, por isso que é muito importante você entender. Você precisa para trabalho, para família, porque nós que somos especialistas em veículos, nós vamos te oferecer um carro econômico, se caso for a tua necessidade, para trabalho, um carro mais espaçoso, se caso for para família, ou se você for solteiro e estiver precisando de um carro para luxo, para conforto, te oferecer o melhor carro nesse sentido, né? E aí entendemos a tua necessidade e aí vamos te oferecer esse carro lá no Rio de Janeiro, onde você vai estar podendo entrar no fornecedor, tá olhando o carro e aí entendendo também a tua necessidade se é à vista, se é financiado ou se você deseja dar um carro à base da troca. Perfeito, que era a minha próxima pergunta. Então, além disso, as linhas de créditos são as normais de mercado. Exatamente. Ou seja, tanto faz ele bater em uma loja de veículo ou trabalhar com você já com a garantia, com todos os benefícios que você leva, tendo o mesmo padrão de linha de crédito em cima do preço já alinhado com você, ou seja, o preço com desconto. Exato. O que esses anos todinhos, é o que nós buscamos sempre apresentar para o consumidor final para que ele possa entender, né? É até bom esse espaço aqui para estar falando para o consumidor final, para que ele consiga entender qual é o sistema da KM8. A KM8, na verdade, é como uma empresa tradicional, uma loja. Imagina uma loja tradicional. Só que ela é uma startup, né? Ela é uma loja totalmente digital. Nosso contrato é digital. Nós facilitamos e melhoramos. Na verdade, nós simplesmente... Eu sempre digo, nós estávamos falando de empreender, mas não existe algo que simplesmente brota. Você só pega algo que já existe e transforma em algo melhor. E foi o que nós fizemos. Eu gosto dessa frase, né? E as pessoas costumam dizer que nesse mundo nada se cria, tudo se copia, mas está errado. É verdade. Né? Nesse mundo nada se cria, tudo se transforma. Apesar do seu background, apesar do seu conhecimento, apesar da sua... através do seu background, do seu conhecimento e da sua percepção sobre o mercado. Então, às vezes, você tem uma percepção, fala assim, né? E essa percepção pode virar um modelo de negócio completamente inovador, como esse que você está trazendo aqui para os consumidores e as pessoas que precisam comprar e vender carro. Se você tivesse que resumir em uma frase, que problema que a KM8 resolve para o público dela? Olha, eu vou falar a frase que é uma frase que eu venho desde o início, né? Que é a depreciação no pós-venda. Foi essa frase que me levou a pensar qual o problema que eu tenho que resolver principal, qual é a dor principal? É a dor que dói no bolso do consumidor, porque ninguém gosta de perder, né? Então eu tinha que criar algo para o consumidor. Até que essa frase ela foi até um pouco difícil de entender, porque ninguém entendia como assim a depreciação, né? No pós-venda, porque na minha mente aqui tava lindo. Mas do consumidor, ele não entendia. Então, é essa frase. E depreciação no pós-venda. A gente poderia dizer, então, que com a KM8, você nunca perde na venda ou na compra do seu carro. E nem no pós-venda. E nem no pós-venda. E nem no pós-venda, porque nós temos um sistema de recompra garantida. Nós temos um sistema de recompra garantida. Nós dizemos que quem entra na KM8 uma vez, nunca mais pague PVA. E sempre está com o carro todos os anos. Se você compra um carro conosco hoje, nós pagamos depois de 12 meses o mesmo valor que você pagou. Aqui já estamos resolvendo o problema da depreciação. E sabemos que IPVA é também uma dor do consumidor final. E pegamos o seu carro com o IPVA vencendo e te entregamos um novo carro com o IPVA novo. Oh, sensacional, cara, sensacional. E como é que você viabiliza esta conta? Ou seja, é no volume, é na estratégia, é comprando bem para vender bem? Como é que é este game? Porque o que acontece?
Tem algumas pessoas também que nem eu, por exemplo, né? Eu fico comprando lá do meu amigo Kiko há 30 anos. Da última vez eu acabei fez um financiamento, eu acabei fazendo lá um financiamento, depois eu fui ver, eu paguei 1,5 carro, né? Nesse financiamento. Eu falei, pô, você falou, cara, foi o funcionário lá que te deu esse financiamento, se tivesse falado comigo, ia vir uma coisa melhor, tal, você já é da casa. Eu falei assim, putz, cara, mas agora já foi, já tô no game, tô pagando 1,5 carro na história. E aí, como é que o cliente ele consegue entender esse jogo? Porque a gente vai ter pessoas que só olham pro número, opa, valeu aqui, vou economizar, tô dentro. E tem pessoas que são mais, assim, né? Elas são mais ponderadas, elas querem entender de fato quais são as garantias que você entrega na sua oferta. É a questão, esses dois tipos de público, eles sempre vão existir, né? As que querem saber do valor e as que querem saber das garantias. Das né? garantias. E justamente isso, quando eu te falei do ecossistema que nós criamos, é justamente nós criamos o ecossistema para resolver toda a dor do consumidor final. Inclusive daqueles que querem saber mais de números e aqueles que querem saber da garantia, né? Então nós fortalecemos esses dois parâmetros, né? Hoje, os nossos valores são os melhores e mais acessíveis. Até para você que quer financiar, tu imagina comigo aqui. Você vai comprar um carro ali de 60 mil. Quanto você coloca 48 vezes? O banco, coisa que o consumidor final também às vezes não entende. Ele acha que eu quero pagar ali, não quero pagar juros, mas o banco também tem que ganhar o dinheiro dele. O negócio do banco é vender dinheiro, né? Então, assim, o que a KM8 ela ajuda muito nesse financiamento? Porque o teu juros, ele vai ser reduzido. Mas como? Isso daí é uma questão também de mentalidade. Vamos pensar assim, o carro, se você fosse numa loja tradicional, comprar um carro de 60 mil, certo? Você vai financiar de 48 vezes, você paga praticamente 2 carros, certo? E você está pagando no carro o valor da FIP. Numa loja tradicional, você vai pagar por um carro bom, com procedência, o valor da FIP, né? E com esse valor da FIP, vamos dizer que o valor da FIP desse carro, vamos colocar uma situação aqui, é 60 mil. E você financiou ele de 48 vezes. Você vai pagar 120 mil nesse financiamento. Na KM8, você já nesse carro que custaria 60 mil, você vai pagar entre 50 mil ou 45 mil. Então aí tu tem uma baixa de 15 a 10 mil reais. Que se tu fores pagar, vamos colocar que você pague ali 50 mil nesse carro. E mesmo você pagando o dobro pro banco, você tá pagando 100 mil, certo? Perfeito. Quanto você pagaria no tradicional? 120. 120. Então tu tá tendo uma economia basicamente de 20 mil reais. Esse cálculo que nós levamos pro consumidor final. Claro, não tem como você zerar, não pagar juros. Claro, não tem jeito. Não tem, mas tem como melhorar. Perfeito. Entendeu? E de fato ajudar o cliente, né? Não ter um olhar só tem que ser um ganha-ganha, né? E eu acho que esse jogo ganha-ganha, ele é muito importante. Assim, ok, a empresa ganha ao vender o carro, o banco ganha se financiar, mas o cara que está comprando e acreditando naquela empresa ganha a certeza de que está fazendo o melhor negócio. Melhor negócio. E na verdade, nessa questão de ganha-ganha, a KM8 ela já vai pelo sentido contrário, né? Eu sempre gosto, na verdade, o meu empreender sempre foi assim. Quando todo mundo tá remando para a direita, eu vou para a esquerda. E o nosso sentido é perdendo o que nós ganhamos. Nossa, explica melhor isso aí. É perdendo o que vocês ganham? Como que é isso? Perdendo o que você ganha. Porque assim, no caso, nós compramos um carro, nós poderíamos ir para o mercado tradicional, que é o quê? Qual é o mercado tradicional? O lojista vai no fornecedor e compra aquele carro ali 20 mil abaixo da FIP. Ele leva para a loja, prepara e coloca esse carro para vender e ganhar esses 20 mil. Não, nós preferimos perder. Nós levamos o consumidor, reduzimos o tempo de venda. O processo de venda, nós reduzimos. Nós temos uma frota, milhares de carros, e levamos o consumidor até esse carro. E aí, em vez de ganhar os 20 mil, não. Nós oferecemos 10 para ele e temos o lucro de 10. Perfeito. Então, nós perdemos ali para poder ganhar. Mas aí, tem um fator muito importante que nós ganhamos. Tempo. O tempo, ele é essencial. Se você respeita o tempo, você acelera o processo de ganho de dinheiro.
Queria entrar um pouquinho com você. Tem alguma coisa da KM8 que a gente não falou e seria importante a gente pontuar? Porque eu vi que você é um empreendedor, assim, visionário. E como empreendedor visionário, eu queria trazer um pouquinho dessa visão também para o nosso público. Tem alguma coisa da KM8 que a gente não falou? Ou seja, você tem a gente já falou que tem 1 ano de garantia, a gente já falou que a pessoa sempre vai comprar abaixo da FIP, a gente já falou que a pessoa vai poder economizar o IPVA, a gente já falou que ela vai ter esse carro em qualquer lugar do Brasil, não importa se ela está no sul, no norte, no sudeste, no centro-oeste, no nordeste, você vai encontrar o carro para ela lá. Nós já falamos aqui de uma série de aspectos da KM8, e antes de entrar aqui, de trazer um pouco dessa sua visão estratégica, dessa mentalidade, como é que funciona a sua cabeça, eu queria saber se tem algo que a gente deixou de falar. Na verdade, eu queria colocar um comparativo. Existem três com a KM8 agora, né? Formas de venda no mercado, que são comparados ali, e aí o consumidor é muito importante, ele tá sabendo diferenciar isso e cada um, né? Vamos começar pelo repasse. Repasse de veículos nada mais é do que aquele carro que entra ou para o lojista ou uma empresa frutista, ela está passando ali. Mas aí o mercado, ele sempre está sendo renovado. Então, hoje, o que acontece? Vários empreendedores, investidores, eles se reuniram, compram uma quantidade de carros, e aí, da onde é esse carro? Esse carro são de empresas frotistas e grandes locadoras que eles compram essa demanda de carros, que lógico que isso é comércio, eles vão dar um pouquinho de carro bom e um pouquinho de carro ali que já estão meio cansados. E aí eles são repassados, esse carro para consumidor final ou pessoa jurídica de uma forma sem garantia, né? Frisando aqui que é muito importante que o consumidor entenda e tenha essa informação, que não existe nenhum tipo de venda sem garantia. A partir do momento que você está tendo um lucro ali, comercializando, comprando por 50 e vendendo por 60, ou comprando por 50 e vendendo por 51, mesmo ganhando R$1 ou R$1.000, que possa ser, sendo você físico ou jurídico, você tem sim que dar garantia. Isso é o Código do Consumidor que está dizendo. Porém, o mercado ele foi educado de uma forma errada, que eu vou repassar o carro. Logicamente, aquele investidor que está repassando o carro, ele está tendo lucro, e aí eu não vou te dar garantia porque eu estou vendendo por um preço abaixo. Isso é errado, isso não existe, tá? Todo produto que é vendido, que é tido como lucro, tem que ser dado garantia. Esse é o primeiro passo, que é o repasse, né? Eles repassam carros com quilometragem, sem revisão, com garantia. Alguns carros até bons, mas sem garantia. O segundo ponto é comprar leilão, né? Leilão, existem leilão pequena monta, média monta, né? E o leilão de financeira. Então, são carros também que são vendidos abaixo dali da FIP. E existe a KM8, né? Que vende um produto muito bom, com um preço justo, onde vai estar resolvendo a tua dor, que é não perder dinheiro, que realmente é isso que o consumidor final não gosta. Ele quer um produto BBB, bom, bonito e barato. E é isso que a KM8 criou. Um produto bom, bonito, barato. Sensacional. E com procedência. Então, isso aqui é muito importante estar frisando para que o consumidor possa entender a diferença. Que o sistema de venda direta, existe a venda direta de veículos novos, né, que você faz através de empresas como Volkswagen, Fiat, e existe a venda direta através da KM8. Isso aqui é um ponto muito importante para estar frisando. E também, eu acho que um ponto importante é o consumidor que está nos assistindo entender como funciona o mercado de veículo. Você, Cido, conhece e sabe como funciona o mercado de veículo? Da onde vêm esses carros? Quantos carros são vendidos? Tem essa curiosidade? Sim. Vou te matar essa tua curiosidade agora. Para te saber da onde você está comprando. Você compra carro do teu amigo há 30 anos, certo? Então, assim, todo lojista ele tem uns pontos de carro de entrar. O carro ou vai entrar através de um corretor que vai levar para ele, que é um carro de consumidor final, né, um corretor de veículos, ou esse carro vai entrar para a loja dele à base da troca, e se for um carro bom ele fica, senão ele passa por repasse. Ou o carro ele vai entrar, que ele comprou no fornecedor, que a maioria vem do fornecedor ali, tá? Que tem muito carro com qualidade e bom.
Então, assim, são essas três partes três formas de entrar um carro numa loja. Então, vamos lá. Hoje, só em São Paulo, são vendidos mais de 1.900 carros por dia, de 1.200 a 1.900 carros por dia. No Brasil todo, é vendido entre 10 a 11 mil carros por dia. Então, tu imagina comigo, consumidor final, sabemos que 1% apenas da população troca de carro uma vez ao ano. O restante troca de 3, 4, 5 anos. Então, tu pensa comigo, da onde vêm todos esses carros para abastecer esses lojistas, para girar esse mercado? Das grandes empresas frotistas, que são as grandes locadoras. Existem muitas pessoas que têm preconceito, não vou comprar carros de locadora porque eles são cansados, não tem procedência. Aí que elas se enganam. Tem uma excelente procedência. Por quê? As grandes empresas, elas entenderam que elas precisavam melhorar essa qualidade, né, nos carros dela. Então, elas fizeram o plano por assinatura. Sabe como funciona? Não. Plano por assinatura, você vai hoje numa locadora aí, tem uma famosa, né? Você pode ir lá. E aí, eu quero alugar um carro. Ela vai te entregar um plano por assinatura, um preço mais acessível, porém ela compra um carro para ti zero. Aí ela faz um plano de 28 a 36 meses ou 48. Esse carro vai ficar só com você. Acabou o contrato, algumas dão a possibilidade de você comprar. Outras, você troca o contrato e esse seu carro, que foi só você que usou, desde zero, que teve uma manutenção rigorosa, uma quilometragem controlada, ela vai ou para a loja para vender para o varejo dessa grande locadora, que agora as locadoras estão fazendo esse giro, ou ela vai para um pátio que é vendido, comercializado para o lojista comprar. Então, você conseguiu entender a procedência desse carro? É muito importante isso deixar bem claro para o consumidor final, para que ele possa entender de onde vem. Porque, às vezes, ele está perdendo uma oportunidade. Eu vou te dar um exemplo. O meu fornecedor, ele tem a própria loja dele. Só que na loja dele, ele vende a FIP para varejo. O mesmo carro que compra no fornecedor com a KM8, ele vai pagar 20 mil abaixo da FIP. E às vezes até com a quilometragem menor. Entendi. Você está entendendo? Sensacional, sensacional. E aí já vão emenda, então, né, se alguém aqui quiser eventualmente prospectar aí um carro com a KM8, como é que faz? Link na bio. Link na bio. Link na bio. Link na bio aqui do podcast, mas já fala aí também, você lembra aí? KM8 oficial, você tem o link na bio, chamar que nós estamos ali para atender todo o tempo, 24 horas estamos atendendo. Brasil todo, KM8 oficial, clica no link na bio, e aí, é muito importante também você olhar todo o Instagram da KM8 e tá conhecendo as oportunidades. Ali sempre estamos colocando e tirando dúvidas frequentes, falando de assuntos diferentes, assuntos que e pode ser uma dor sua, uma dúvida sua, ou uma dúvida de algum amigo, de algum parente, e é bom você compartilhar isso com seu amigo, seu parente, para você entender claramente como funciona esse mercado, que tanto o brasileiro ama, que é carro. Sensacional. Marcos, cara, eu não sei como é que você tá aí de tempo, como é que a gente tá, mas eu queria entrar num outro assunto com você. Podemos avançar um pouco? Vamos. Cara, eu queria entrar no assunto de mentalidade, né? Você é um empresário com 40 anos, 6 filhos, começou do zero e hoje construiu uma startup aí com um potencial de movimentar bilhões de reais, com um modelo de negócio super interessante. Como começar do zero? Como empreender do zero? E eu queria até aproveitar se a KM8 é uma empresa que, sei lá, que ela busca parceiros, se existe oportunidade das pessoas que também estão acompanhando ganhar dinheiro com a KM8. Sim, sim. Para você começar do zero, você precisa ter a vista ampla, né? Ter a vista ampla. Primeiro passo é querer, né? Mas não só aquele querer de ter vontade, mas aquele querer sabendo que o processo que você vai, nada na vida ela é fácil e ela vem doce. Pelo contrário, vem bem azedo. Depois vai ficando doce. É igual aquela bala. Tem uma bala antiga que você começa chupando e ela vai ficando... Ela começa azedo e depois no finalzinho, vem vindo chicletinho no final, vai ficando doce. A vida é assim. Então, para você começar do zero, você precisa sim persistir muito.
Você precisa ter uma visão de futuro do que você quer. Esse é o primeiro passo. Você olhar, enxergar aonde você quer chegar. Porque se você não tiver essa visão aonde eu quero chegar, quem eu quero ser, esse processo vai ser doloroso e nem vai começar. Porque na primeira você já vai desistir. Então esse é o segredo para te começar do zero, é o que eu quero, primeiro ponto. O que eu quero e aonde eu quero chegar. Você criou essa linha do tempo, aí vamos começar. Sensacional. E como é que você identifica oportunidades, né? Porque muita gente, nós já falamos um pouquinho lá atrás, mas muita gente olha para o mercado e diz assim, não tem oportunidade, não tem oportunidade. Como é que a gente identifica oportunidade? E depois, se essa oportunidade é para mim ou não, né? Porque às vezes a oportunidade tem um monte aí, mas às vezes não é para você. Exato. Para você identificar uma oportunidade, essa pergunta, ela é bem abrangente, né? Porque existem... Primeiro, eu sempre digo que identificar uma oportunidade é você não procurar oportunidade, né? Porque quando você busca muita oportunidade, às vezes você fica um pouco cego. E aí você acha que aquela é para você e não é para você. Então, o primeiro passo de encontrar uma oportunidade é encontrar uma oportunidade dentro do que você conhece. Do que você conhece. Não saia do seu nicho. Comece ali pelo básico. Então, pelo que você conhece. Porque as pessoas, na maioria das vezes, elas querem enxergar além, querem fazer além, mas o pouco que está aqui, eles não conseguem. Então, para te identificar a oportunidade é entender. Por exemplo, eu sou professor e eu quero empreender. Como eu posso identificar uma oportunidade? Hoje, principalmente, nós temos muita informação, e uma imensa forma de você entrar e se comunicar com o teu público. Então, se eu sou professor, vou colocar como exemplo aqui, eu vou começar o que eu posso fazer para melhorar na vida ali de um aluno, qual é a dificuldade que ele sente. Só aqui tu já identificou a oportunidade. E com isso aqui tu pode monetizar, né? Ou através de ensinos digitais, ou através de aulas gravadas. Então, identificar a oportunidade, principalmente para quem está começando e que está escutando aqui, comece pelo pouco, pelo que você sabe, pelo teu conhecimento. E conforme vai passando o tempo, você vai enxergando, vai entendendo melhores oportunidades ali, através do processo que vai expandindo e cada vez crescendo maior junto com a sua mentalidade. E esse também é o segredo de uma boa oferta, né? Então, comece pelos frutos mais baixos, né? Por aquilo que está ao seu alcance, que você consegue, de fato, dominar, né? Porque, às vezes, a gente busca um negócio muito grande e aí desiste quando entende a realidade do caminho. Todos os seus projetos, você começou sozinho? Você sempre buscou parceiros, sócios? Como é o seu jogo? Você tem uma ideia e você busca alguém para jogar com você? Ou você testa ali, tem o mercado sozinho? Porque essa é uma dúvida muito comum também da mentalidade empreendedora. A pessoa fala, poxa, eu preciso de um sócio para empreender. Todo mundo precisa de um sócio para empreender? Não, nem todo mundo. Eu vou ser sincero aqui que eu não gosto de sócio, né? Eu não gosto de sócio. Sócio, às vezes, você precisa ter sorte para ter um sócio certo. Ele precisa ter a mesma mentalidade, o mesmo propósito, para poder seguir juntos e mesmo assim ainda vai ter ali algumas diferenças. Mas respondendo a pergunta que você fez, não. Ninguém, na verdade, começa sozinho, né? Você não cresce sozinho. Você, no mínimo, em um conselho, até mesmo às vezes da tua mãe, teu pai, ou de um amigo, você tem uma ajuda. Então, todos os negócios que eu comecei, as ideias que eu tive de vários projetos, aqui em São Paulo eu criei vários projetos, posso falar, criei sozinho, eu tive a ideia sozinho, mas não construí sozinho, né? Entendi. Agora, frisando aqui, eu vou deixar um ponto aqui importante que você perguntou sobre se a KM8 ela busca parceiros. Sim, a KM8 ela abre um espaço hoje em dia que está crescendo muito. Eu tenho tido muita procura de consumidor final mesmo, que são amigos, que se tornaram amigos, são clientes, de perguntar, Marcos, tu ensinas como comprar e vender ali de uma forma segura, responsável e de uma forma escalável?
Porque eu digo que todo negócio ele precisa ter escalabilidade, senão não é válido. Então, sim, hoje a KM8 ela abre espaço para investidores, para associados, para pessoas que desejam investir ou aprender mesmo ali com essa compra e venda hoje de veículo, que, ao meu ver, hoje é um excelente negócio para quem quer iniciar a empreender, é um excelente negócio. E por que eu digo isso? Porque você pode empreender com ou sem dinheiro. Mas isso eu vou deixar para depois. Perfeito. Então, eu já vou emendar a próxima pergunta, que é: quais são as habilidades que você acredita serem indispensáveis para alguém empreender? Né? Porque hoje o mundo, hoje o problema do mundo não é informação. Né? A informação está aí disponível para quem quiser. O problema do mundo hoje aí é atitudes e habilidades para pegar esta informação e transformar ela em algo útil. Mas quais são as suas habilidades, as habilidades na leitura que você acredita que uma pessoa precisa para empreender? Uma habilidade que eu falo principal que uma pessoa ela precisa aprender, precisa ter, que ela não vem ali de uma essência assim, é venda. A pessoa precisa entender de venda. Venda é técnica, tá? Não é aquela história do vendedor, porque aquele vendedor... Existe o vendedor raiz, que aprende a técnica, que foi no meu caso. Eu aprendi, eu nunca fiz curso nenhum, eu fui buscar, depois de muito tempo, técnicas de venda, né? Mas aquele vendedor, para começar, ninguém gosta de vendedor. Ninguém gosta de vendedor. Mas o vendedor, ele traz o quê? A solução. Então, a habilidade principal é aprender a vender. Porque todo o tempo você está vendendo. Um advogado vende, depende se ele for CLT... Um CLT, ele está vendendo o tempo dele. Ganhando pouco, mas tá. Alguns ganham pouco ali, mas estão vendendo. Então, venda é a principal habilidade para quem quer começar a empreender, ter ali um sucesso. Eu acredito nisso também, né? A primeira coisa que a pessoa precisa aprender é não ter medo de vender. Né? Vendas, eu costumo dizer que cura todos os problemas de qualquer empresa e de qualquer pessoa, porque ela te traz dinheiro, né? Então, qualquer problema de gestão, de equipe, você resolve com vendas. Exato. Né? E além de vendas, o ambiente também influencia na vida, no empreendedor, no sucesso do empreendedor? Sim, influencia muito, né? O ambiente, principalmente começando ali dentro da casa dele, né? Vai da casa para a empresa, para o negócio, o ambiente que ele está ali, ele influencia muito a energia que ele está, o conteúdo que ele está recebendo. Hoje em dia, como você falou anteriormente, tem muita informação. Até esse tipo de informação que você recebe, ele vai influenciar, né? E principalmente no teu emocional, na forma para quem está começando a empreender e precisa ter esse emocional ali limpo, tranquilo. Então, elimina o que não for para você e só fica com o que você precisa, tá? Elimina os pequenos problemas e não transforma pequenos problemas em grandes problemas, que a maioria começa a fazer. Às vezes o problema é desse tamanho. Então, o ambiente ele precisa estar limpo, o ambiente ele precisa estar tranquilo, para que você possa ter uma mentalidade tranquila e limpa também, para que você possa ter resultados, porque às vezes são pequenos passos, né, que para empreender você precisa ter. E é muito importante você ter falado de ambiente, porque ambiente, sim, é muito importante para você ter um sucesso no negócio que você está começando. Na verdade, ninguém vence o ambiente, né? O ambiente, ele te suga, ele te amarra. O ambiente, eu costumo dizer que você não vence. Então, se você quiser prosperar, procure ambiente de pessoas prósperas. Se você quiser ser mais positivo, esteja com pessoas mais positivas. Se você quiser realmente subir de nível, esteja com pessoas que estejam 1 nível, 2 níveis acima de você no caminho que você quer trilhar. Porque eu percebo que às vezes as pessoas, o ambiente ele pode te puxar para baixo, né? Às vezes o ambiente, como você mencionou, o ambiente familiar, conflitos constantes, confusão, parcerias erradas em geral na vida e nos negócios pode te jogar, e nas amizades, né? Pode te jogar muito para baixo. Agora, resolvendo essas questões, você acha que dá para vender todo dia? É possível vender todo dia? Claro, é possível vender todo dia se você fizer
criar esse ecossistema para você, deixar ele limpo, saudável, que nunca vai estar 100%, entenda isso, que é muito importante. Nós estávamos falando de ambiente, de ambiente, de estar ali com pessoas, mas nem sempre, e nem tudo, nunca vai ser assim. O ambiente, às vezes, não vai estar limpo. E empreender tem um ponto principal, que é ter fé. Se você vai ter fé, porque você vai ser testado, você vai passar por aquele propósito, por aquele processo que você tem que passar, não tem de onde fugir, não tem como fugir. Então, você vai passar pelo processo. Você precisa ter fé, é mais do que tudo, é fé. Então, todo esse ecossistema você precisa ter para te vender todos os dias. Ter fé, persistência, segurança em quem você é, principal, porque você pode estar num ambiente, como existem muitos hoje ambientes, de pessoas que vendem algo que não são. Vendem algo que não tem, que são resultados. Então, não caia em situações comprando, olhando, estando perto de pessoas que não têm esse resultado. Tá? Então, eu sempre digo, busquem por entender, saber quem são as pessoas que vocês estão. Porque às vezes você espelha em uma pessoa errada, que não tem resultado. Então, cria todo esse ecossistema, coloca fé no teu caminho e vai para cima, porque se tu tiveres fé, não tem quem vai te derrubar. E a fé é aquele processo, quem não sabe e não entende o que é fé, a fé é algo muito forte para um empreendedor, porque a fé é acreditar naquilo que você não vê. Então, se você não vê, você não consegue enxergar aonde você vai chegar, mas você tem aquilo dentro de si, você vai conquistar, você vai alcançar, porque você sabe que aquilo está dentro de você. Então, empreender é isso. É você estar hoje aqui ganhando 10 mil reais, mas a sua intenção é ganhar 1 milhão. Mas você ainda não está lá. Mas você tem tanta fé e você vai alcançar aquilo ali. A gente pode dizer que fé é dar o passo que Deus dá o caminho, né? Deus, exatamente. E entender também os caminhos que Deus dá, porque Deus envia sinais. E até mesmo no período de seca, que esse é o período que Deus quer te fortalecer, porque quando Deus quer alguma coisa muito maior para você, quanto maior é a vitória, quanto maior é a prosperidade, maior também é a dor, maior é o processo que você vai ser testado e você precisa passar por isso. A gente vê isso aí nos heróis da Bíblia, né? Então, sem querer entrar na questão religiosa, mas quando você vê as histórias, né, não teve ganho fácil, Não né? teve. O milagre é só naquilo que você não precisou agir. Mas até para o milagre, né? Até para acontecer o milagre, quem aí conhece a Bíblia, Jesus, para fazer o milagre, falou assim, ó, me arruma 3 pãezinhos aí e alguns peixinhos aí. Né? Ele poderia fazer sem os pães e os peixes, mas ele queria iniciativa, né? A gente pega lá no Antigo Testamento, é a história lá do Eliseu, da viúva lá, que fala assim, o que você tem? Eu não tenho nada, eu só vou ter uma bodega de farinha aqui, eu vou comer e morrer, eu e os meus filhos. Aí eu falei assim, tá bom, traz cá. Então ele sempre parte de algo, né? E isso que você trouxe é bem interessante, porque se você tiver fé, se você tiver processo, e se você principalmente caminhar em direção à sua fé, tende a dar certo, não é isso? Tem que dar certo, não tem como dar errado. Você só precisa entender os sinais que Deus te dá. Tanto o sinal para continuar, quanto também o sinal para parar, e o sinal para orar. Porque tem um momento de oração, que é aquele momento onde você está num processo mais doloroso. Eu mesmo passei por esse processo várias vezes na minha vida empreendendo. E aí, todas as vezes eu lembrava de Jó e entendia que aquele era o processo. Só que o segredo é que, quando você sabe quem você é e você já enxergou quem você vai ser, você sabe que aquilo vai servir só de storytelling pra você. Sabe aquela história que todo homem de sucesso conta? Eu passei por isso, isso. Quando ele passou, mas se ele chegou aqui, é porque quando ele estava aqui, ele sabia onde ele ia chegar. Ele sabia quem ele era. Perfeito. E pra esse homem e pra essa mulher que tem essa visão, ninguém para. Ninguém vai te parar. Sensacional, sensacional. Venda é técnica
ou é processo? Ou é sorte, ou é jeitão do vendedor ali? É talento, né? Objetivamente, assim, é talento ou é técnica? Eu vou dizer que são duas coisas, né? Venda é técnica e venda também é processo, né? Uhum. Você precisa ter o processo e precisa ter a técnica. Venda não é jeitão, jeitão não dá certo, Uhum. né? Você precisa ter introdução. Eu crio uma venda como... Lembra a redação de vestibular? Tu precisa ter introdução, meio e o Uhum. fim? É exatamente isso. Você precisa ter uma boa oferta, você precisa ter um bom argumento, uma boa copy. E dentro disso tem técnicas, né? A copy são técnicas de persuasão, tanto escrita quanto falada. E a introdução é justamente qual o problema que você resolve. É Uhum. escutar mais o teu cliente e falar menos, né? E a finalização é resolver o problema dele, né? Sensacional. Você falou aí que vendas é escutar mais e falar menos. E uma coisa que eu sempre falo nas minhas mentorias, quando eu vou falar sobre oferta irresistível e tudo mais, eu sempre falo que o vendedor, e aí entra a técnica, ele tem que saber o momento de calar a boca. Porque se num determinado ponto, ele começa a desvender. Você vendeu, o cara já entendeu a sua oferta, ele já comprou, mas você fica falando. E em algum ponto, você começa a desvender. Então, e aí entra a técnica, né? Mas eu quero também, falando ainda de carro, né, que é hoje o seu mercado, o seu nicho de veículos, no Brasil as pessoas têm dois sonhos: carro próprio e casa própria, Exato. né? Mas carro é investimento ou é despesa? O carro, ele é considerado, né, por muitas pessoas como despesa, né? Entra como um passivo na vida das pessoas, porque você tem gasto de PVA, tem gasto de seguro, tem a manutenção, tem tudo isso. Então, ele entra como uma despesa. Só que, na KM8, ele entra como investimento. Porque nós temos que frisar um detalhe muito importante, né? É por isso que eu sempre gosto de entender a necessidade do cliente. Porque tudo que resolve o teu problema é investimento. Uhum. Ele vai ter um gasto, sim, porque tudo vai ter, né? Mas ele entra como investimento. E eu digo que a despesa, ela se torna a partir do momento que tu perde. A partir do momento que tu tá perdendo, não tá ganhando, mas se você estiver entre um e o outro, nem perde nem ganha, né? Ele se torna ali neutro. E a KM8 ela oferece isso, né? Uhum. Porque quando tu compras um carro na KM8, você não tá perdendo. Você tem a possibilidade de ganhar, Uhum. porém você não tá perdendo. Nós não damos 100% de garantia de ganho. Uhum. Por quê? Porque o mercado ele oscila. Então eu vou te dar um exemplo, um parâmetro para que para quem esteja assistindo possa estar entendendo aqui esse mecanismo da KM8. Quando você compra, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, um Nivus 18 mil abaixo da FIP, com 27 quilômetros, com 1 ano de garantia, com transferência inclusa, você com tudo, todo o ecossistema feito para você. Você comprou esse Nivus, 18 mil abaixo da FIP. Vamos dizer que você utilize esse carro durante 1 ano. A tabela FIP ela tem um reajuste, às vezes, ou ela cresce ou ela diminui. E a maioria das vezes, diminui, né? Uhum. Então, vamos dizer que a tabela FIP, ela vendeu, ela caiu ali 8 mil, né? Ela caiu 8 mil. Mas você comprou um carro 18 mil abaixo da FIP, certo? E aí, você, quando ano que vem, você quer vender, quer trocar de carro, e você não quer perder, você vai vender ele 5 mil abaixo da FIP, Uhum. né? Ela caiu 8, então ela foi para... Tu ainda tem uma margem de 10. Uhum. Você vende 5 mil abaixo da FIP e consegue ter um lucro ali de 5 mil. Uhum. Então você tem um ganho. Uhum. Ou se ela cair praticamente ali, vou colocar 13 mil abaixo da FIP, você ainda tem uma margem de 5. Você consegue vender pelo mesmo valor que você comprou, Uhum. né? E não ter ali nenhum Perda tipo financeira de perda propriamente financeira. Então eu falo que ou nós estamos neutro o nosso produto, você nunca perde, ou você ganha, né? Uhum. Então na KM8 já nós criamos um ecossistema que aqui não, perda não existe conosco. Uhum. E para melhorar ainda, quando eu falo da garantia, né? É muito importante que quando você chega para comprar um carro,
e você oferece, uma coisa é você falar, outra coisa é você provar. Você tem aqui em mãos. E a nossa garantia, ela tem um manual passo a passo que para você não perder a garantia, você precisa ali estar fazendo a sua manutenção, tudo que você trocar no carro, colocar ali para não perder a sua garantia. Perfeito. E isso é muito importante para validar a sua venda. Porque você vai vender um produto com um preço bom, você vai trocar de carro. Você vai repassar seu carro para o próximo dono que vai estar ali comprando de você, pelo um preço bom, sem perder, e vai vender mais rápido porque as pessoas elas compram procedência. Perfeito. Então, você vai estar vendendo e mostrando, meu carro teve garantia de 1 ano, está terminando, mas foram todas feitas e tudo que está aqui, foi trocado, está aqui. Perfeito. Eu queria fazer uma última pergunta, que é, esse modelo de negócio, ele é replicável, ele é escalável, por quê que você acredita? A KM8, sim, ela é uma empresa escalável, ela pode ser replicável, inclusive nós estamos com um pensamento agora em 2026 em franquear, mas é algo que ainda está em processo de mente, né? Por quê? Porque o nosso processo é bem simples, nós criamos a operação, nosso time de vendas é bem forte, nosso marketing também é bem forte, e nós conseguimos replicar isso em qualquer outros estados. Por quê? Porque o nosso fornecedor está em todos os outros estados. Basicamente, o que a KM8 trabalha, o sistema da KM8, para muitos que não conhecem, é um sistema dropship, né? Nós trabalhamos com um estoque, sem estoque, o estoque do fornecedor. Então, nós temos milhares de carros aí espalhados pelo Brasil todo. Então, nós podemos estar em Belém do Pará, em Salvador. Inclusive, nós temos umas propostas para Salvador, para Recife e Belém do Pará, né? Para estar colocando ali replicável. Então, basicamente, nosso custo, e melhor ainda, eu vou até frisar aqui que a KM8 ela é uma operação bem enxuta, que quem estiver pensando em futuramente, lá em 2026, comprar uma boa franquia, KM8 é a franquia ideal, onde você tem um investimento bem abaixo e um lucro ali sem risco nenhum, escalável. Sensacional. Conversei aqui com Marcos Vinícius, da KM8, uma startup que tem carros para te entregar com procedência, com qualidade e com preço abaixo da tabela FIPE em qualquer lugar do Brasil. Um negócio realmente diferente, né? Parabéns. Eu achei muito diferente o seu modelo de negócio e eu acho que é disso que o Brasil precisa. Empreendedores que levam soluções inovadoras para o mercado. Marcos, para concluir o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse de novo aí os dados da KM8, se as pessoas quiserem bater um papo com você, entender um pouco mais, como é que elas te encontram? A KM8, ela tem um Instagram, que é a principal ali. Você pode colocar KM8 Oficial e sou eu mesmo fazendo todos os vídeos, explicando sobre várias dúvidas e perguntas frequentes. KM8 Oficial e embaixo você tem um link para atendimento, você vai cair no atendimento. Se você quiser falar diretamente comigo, é só pedir para um dos nossos atendentes colaboradores para estar falando com o Marco, que eu vou te atender e vou resolver o seu problema, que é comprar o seu melhor carro, com margens que vão de 5 a 50 mil, te dando 1 ano de garantia. Sensacional. É isso aí. E você que chegou até o final deste podcast, já deixa o seu like, já compartilha, já marca aí o cunhado, a sogra que tá querendo empurrar aquele carro ali que você não sabe de onde que é, já coloca lá para seguir a KM8 e você já sabe que nós estamos sempre aqui trazendo conteúdo de valor. Portanto, deixe o seu comentário, deixe o seu like, curta o nosso vídeo e ajude-nos a levar esses conhecimentos aqui para mais empreendedores que estão aí querendo empreender. E, é claro, a gente sempre ajuda a fazer isso de uma maneira mais eficiente e mais interessante. A gente se vê na próxima edição do Negócio Efetivo.